No vídeo Bobina Zoom, fizemos uma revisão muito breve sobre os conceitos básicos do campo magnético que de alguma forma estão relacionados com o estudo das bobinas. Vamos agora ver os parâmetros que caracterizam uma bobina. Qualquer circuito elétrico ou uma espira, por exemplo, como a representada aqui na figura, quando é percorrida por uma corrente elétrica, cria um campo magnético e, consequentemente, um fluxo magnético delimitado pelo próprio circuito ou, neste caso, pela própria espira. Este fluxo magnético é diretamente proporcional ao valor da corrente elétrica que a percorre. Há constante de proporcionalidade entre o fluxo magnético e a corrente elétrica que lhe dá origem, dá-se o nome de coeficiente de autoindução e representa-se pela letra L maiúscula. A unidade no Sistema Internacional do coeficiente de autoindução é o R, cujo símbolo é o H maiúsculo, dado que o nome teve origem no nome de um cientista. Este fenómeno da autoindução ocorre em todos os circuitos, mas tem particular importância nas bobinas, dado que na maioria dos outros casos pode ser desprezável. Vamos, por isso, determinar o coeficiente de autoindução de uma bobina. Suponhamos uma bobina como a que está aqui representada nesta figura. Uma bobina é caracterizada pelo seu número de espiras, que se representa pela letra E maiúscula. Neste caso particular, tínhamos uma bobina com 18 espiras. Pela área da sua secção reta. A área da secção reta de uma bobina é toda esta área que está aqui agora representada a azul. E pelo seu comprimento, e em que este é o raio para o caso de uma bobina de secção circular. Para podermos considerar uma bobina como ideal, isto é, o campo magnético no interior da bobina é paralelo ao seu eixo, as linhas de força desse campo magnético serem paralelas ao eixo da bobina, a condição necessária para que a bobina seja ideal, o comprimento da bobina ser muito superior ao raio da espira. Quando esta condição é verificada, o campo magnético gerado no seu interior, quando a bobina é percorrida por uma corrente elétrica, pode ser aproximadamente determinado pela expressão B igual a nu NI. Para quem quiser aprofundar o assunto, ela pode ser facilmente obtida pela lei de Ampère. Nesta expressão, o I é a corrente elétrica que percorre a bobina, o N é a densidade de espiras da bobina, é determinado pelo número de espiras a dividir pelo comprimento da permeabilidade magnética, e o B, o campo magnético, que já tínhamos visto que a unidade do Sistema Internacional é o Tesla. O fluxo magnético no interior da bobina é através das suas N espiras, e dado que nós estamos a considerar a bobina ideal, se recordam, no vídeo Bobina Zoom, tínhamos visto que o fluxo magnético, quando as linhas de força do campo magnético eram perpendiculares à superfície, era quando o fluxo magnético era máximo e dado por B vezes a área. Numa bobina, nós temos N espiras. Então, o fluxo magnético total ao longo de uma bobina não é mais que N vezes o fluxo magnético através de uma espira. Mas atrás tínhamos visto que numa bobina considerada ideal, o campo magnético era dado por, e vamos considerar agora que no interior da bobina o meio era o ar, é igual a μ0 NI. Se eu substituir o valor do campo magnético no interior da bobina na expressão de cima do fluxo magnético, obtenho que o fluxo magnético vai ser... Mas se vocês se recordarem, o N minúsculo representa a densidade de espiras, que é o número de espiras pelo seu comprimento. Que significa que eu posso substituir ali o N maiúsculo por NL, μ0, de onde obtenho, por definição de coeficiente de autoindução, era o termo de proporcionalidade entre o fluxo magnético e a intensidade da corrente. Então, obtenho simplesmente, e esta é a expressão que me permite determinar
o coeficiente de autoindução de uma bobina. Reparem que, tal como já estamos habituados, o coeficiente de autoindução de uma bobina depende exclusivamente de parâmetros construtivos. Com esta dedução, a lei de Faraday, que pode tomar agora o aspecto é igual a menos L dI dt. Vamos agora passar ao estudo dos transitórios numa bobina. O transitório numa bobina é o correspondente à carga e descarga que tínhamos visto para o condensador. Aqui denomina-se estabelecimento e interrupção da corrente numa bobina. Vamos então ver como é que a bobina se comporta no período transitório. Para isso, vamos usar aqui um circuito e vamos ver como é que a bobina se comporta no fecho e na abertura do interruptor que está ali representado pela letra I. Quando se fecha o interruptor, a corrente elétrica no circuito não alcança instantaneamente o seu valor final. A razão deste comportamento deve-se ao papel da autoindução da bobina, que vai gerar uma força eletromotriz que se opõe ao aumento da corrente. Lembram-se da lei de Faraday e da lei de Lenz? E então, nestas circunstâncias, a bobina vai se comportar como um circuito aberto. Isto é, ela vai desenvolver aqui aos terminais uma força eletromotriz contrária à causa que a está a criar. Entretanto, este valor vai diminuindo, a bobina começar a deixar passar a corrente até se tornar praticamente um curto-circuito. Isto não é bem verdade, porque na realidade a bobina tem uma resistência é essa que não é mais do que a resistência do fio condutor que a constitui. E, portanto, muito tempo depois, a bobina vai ficar um curto-circuito. O comportamento do estabelecimento da corrente numa bobina descreve uma curva exponencial que vamos representar aqui ao lado, em que temos aqui no eixo X o T, temos aqui a intensidade da corrente na bobina. No instante inicial, já sabemos que a bobina se vai opor à causa que lhe deu efeito e que depois vai atingir algures o valor final, o I final, na bobina, já no regime permanente. Esta curva exponencial é uma curva já nossa, conhecida, dos condensadores. Neste caso, temos que a expressão desta curva é dada por que nos permite determinar o valor da intensidade da corrente em função do tempo. Nesta expressão temos também a constante de tempo do circuito, tau, que tem precisamente o mesmo significado que já tinha para os condensadores. Portanto, neste caso diz-me que seria o tempo que demoraria o estabelecimento da corrente na bobina se esta relação fosse linear, ou que ao fim de um período de tempo tau, a corrente na bobina já atingiu 63,2% do seu valor final. Para o caso das bobinas, este tau é determinado pelo valor do coeficiente de autoindução a dividir pela resistência. Como estes assuntos já foram abordados com pormenor a quando do estudo dos condensadores, não nos vamos alongar mais. Vamos ver agora o caso da interrupção da corrente de uma bobina. Após ser atingido o regime permanente, isto é, a corrente no circuito já atingiu o seu valor final, se nós agora abrirmos o interruptor, verificamos que a corrente aos terminais da bobina também não alcança instantaneamente o valor zero. A bobina, com a energia magnética que tem armazenada no interior das suas espiras, vai gerar uma força eletromotriz que se vai opor à diminuição da corrente. Mais uma vez, isto em termos gráficos, corresponde a eu ter aqui o valor da minha intensidade da corrente, tenho aqui o I de T e o T, e o comportamento da descarga da bobina segue um decrescimento exponencial, cuja expressão matemática é obtida por... Mais uma vez, chamo a atenção que aqui o tau tem o mesmo significado, está relacionado com o tempo que a energia armazenada na bobina vai esgotar-se, digamos assim, também ao fim de um período de tempo igual a 5 tau. A bobina praticamente não tem energia magnética acumulada. Por falar em energia magnética acumulada numa bobina, é dada pela expressão
que também nos é familiar, atendendo àquilo que foi dito, a quando da energia que é acumulada num condensador. Estes transitórios da bobina, portanto, estabelecimento e interrupção da corrente sem grandes pormenores, dada a analogia que existe com o condensador que já foram tratados anteriormente. Por fim, falta-nos falar sobre associação de bobinas. As bobinas, tais como os outros componentes que nós já estudamos, também podem ser associadas em série, em paralelo, em série paralelo, em triângulo e em estrela. Sem demonstrar, dado que é bastante intuitivo, todas as expressões que me permitem associar bobinas são análogo àquelas que são utilizadas para determinar equivalentes de resistências elétricas. Vamos deixar ficar aqui somente as expressões para associação série e paralelo. Qualquer uma das outras é só substituir o valor das resistências pelo valor do coeficiente de autoindução das bobinas para obter o seu equivalente. Vamos começar pela associação série. Se eu tiver, suponham, L1, L2 e L3, o meu L equivalente é obtido pela soma dos seus coeficientes de autoindução, ou, se quiserem, generalizando, somatório dos LIs. Da mesma forma, para uma associação paralela, nos próximos vídeos vamos ver alguns exemplos que me vão ajudar a perceber melhor o funcionamento das bobinas, nomeadamente no seu período transitório.